Boa noite, pessoal. Que Deus nos abençoe grandemente. Nessa noite eu tenho mais uma palavra especial da parte do Senhor para compartilhar com vocês. Que essa seja mais uma noite maravilhosa, uma noite de muito aprendizado para todos nós e uma noite na qual nós adoremos o nome do único que deve ser adorado, Jesus Cristo. Amém? Bom, assim como na mensagem de ontem, a nossa mensagem de hoje será dividida em algumas partes. Sendo a primeira delas a apresentação, a segunda, quem somos com Deus, a terceira, quem somos sem Deus e a quarta, uma breve conclusão. Eu gostaria de já entrar na nossa apresentação. Como eu disse, tem algumas partes, duas partes da nossa mensagem de hoje que falam sobre duas coisas específicas: quem somos com Deus e quem somos sem Deus. E é sobre isso que a nossa mensagem da noite é: quem eu sou, quem você é com Deus e quem nós somos sem Deus em nossas vidas. Para que nós possamos mergulhar e meditar nessa mensagem de hoje, eu trouxe aqui um pouco da história de Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, se não o homem mais sábio da Bíblia. Eu trouxe um pouco da história dele para a gente ficar por dentro e assim meditar grandemente na nossa mensagem de hoje. Além disso, nós visitaremos versos dos livros de 1 Reis e Eclesiastes. Eu tenho certeza que essa será mais uma noite extremamente abençoada. Então vamos entrar na nossa segunda parte da mensagem: quem somos com Deus. Antes de mais nada, eu gostaria de começar, assim como estamos começando a nossa mensagem, eu gostaria de começar contando a história de Salomão. Especificamente, a primeira parte dela, onde ele está com Deus. Salomão, ele era um jovem que ascendeu ao trono de Israel, sendo filho do rei Davi. Em certo ponto de sua vida, Salomão tem um sonho, onde Deus vai ter com ele, ou ele vai ter com Deus, e Deus então diz: me peça o que quiserdes e eu te darei. E Salomão então pede sabedoria. E a partir daí, existe uma virada de chave grande na vida de Salomão. Deus não só concede a ele sabedoria, como também concede a ele glória, concede a ele bens e riquezas inigualáveis que jamais alguém teria testemunhado. Deus concedeu tudo isso a Salomão, pois Salomão, ao pedir sabedoria, ele demonstrou a Deus que ele tinha um coração verdadeiro, porque Salomão pediu sabedoria para poder governar o povo de Israel. Ele não pediu sabedoria para se exibir, ele não pediu sabedoria para se sobressair propositalmente sobre os outros, não. Ele se manteve verdadeiro e fez esse simples pedido: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa governar Israel. E ele pediu isso com fé, pois se ele não tivesse pedido isso com fé, eu posso te assegurar que essas coisas que ele recebeu não lhe seriam concedidas pela parte de Deus. Vamos entrar agora em 3 versos do livro de 1 Reis, capítulo de número 3 e versos de números 12 ao 14, que assim se escrevem: Eis que tenho feito conforme as tuas palavras, pois te dei um coração tão sábio e entendido, tanto que não houve antes de ti outro como tu, nem depois de ti se levantará outro igual. E até também te dei coisas que não pediste, riquezas e glória, tal que entre os reis nenhum haverá como tu em todos os teus dias. E se andares em meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. A partir do momento que Salomão se coloca na presença de Deus e com fé pede ao Senhor sabedoria, várias coisas maravilhosas lhe são concedidas. Eu gostaria de deixar algo claro. A partir desse momento, não só desde esse momento, mas sim desde que Salomão conhecera a Deus,
tudo aquilo que era bom que você via em Salomão era tudo proveniente de Deus. Salomão era um rei glorioso. Salomão era um rei sábio. Salomão era um rei rico. Salomão era um rei com dias para serem prolongados. Salomão era uma pessoa boa. Salomão era uma pessoa de Deus, uma pessoa que se colocava na presença do rei. Tudo isso de bom que você via nele só existia nele porque ele estava na presença de Deus. E bem verdade que Salomão estava na presença de Deus, pois ele recebeu coisas que Deus só dá em determinados pontos, caso seus filhos tenham fé e caso eles estejam verdadeiramente baseados em sua presença. Esse é o princípio, ou seja, é o começo de uma vida para Salomão que viria a ser muito gloriosa. Salomão, então, como se diz em qualquer pesquisa que você faça, passa a ser um rei próspero, um rei rico. E ele não só era um rei próspero, não só era um rei rico, mas também durante todos os dias dos 40 anos que esteve como rei de Israel, o reino vivenciou prosperidade, vivenciou tamanha paz, enquanto Salomão era rei. Salomão estava na presença do Senhor, e o Senhor o abençoou grandemente e o iluminou para que ele pudesse governar ao povo de Israel. Logo após isso, logo após eu te esclarecer e esclarecer a mim mesmo esse fato, te digo mais. Até chegando mais para o fim de sua vida, antes que Salomão tomasse decisões questionáveis, ele viveu uma vida de glória. Ele viveu uma vida maravilhosa, sim, com dificuldades, pois como está escrito nos livros que falam sobre ele, que são escritos por ele enfrentou inimigos, adversários que a todo momento tentavam derrubar ele e tirar ele do trono de Israel. Salomão viveu uma vida gloriosa, com dificuldades as quais ele conseguiu superar na presença de Deus. Uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida que eu te digo com 101% de certeza que qualquer um de nós só poderíamos viver se estivéssemos na presença de Deus. Uma vida que só poderíamos viver caso amássemos e buscássemos a Deus de todo o nosso coração, como fazemos. O que eu quero te deixar claro é: tudo isso que você vê Salomão vivendo, nada disso veio por causa dele. Ah, mas foi ele que pediu sabedoria. Quem concedeu? Ah, mas foi ele que se colocou na presença. Presença de quem? Ah, mas foi ele que buscou. Buscou a quem? Deus. O que eu quero deixar claro a você é que Salomão viveu tudo isso, pois ele estava na presença de Deus. Salomão testemunhou de todas essas maravilhosas coisas, pois ele estava na presença de Deus. Salomão, apesar das dificuldades, venceu todas elas, porque ele estava na presença de Deus. Salomão, apesar dos adversários que tentavam tirá-lo do trono, superou tudo isso na presença de Deus. Salomão conseguiu por 40 anos governar Israel para um governo de paz e prosperidade. Por quê? Por causa de Deus. Deus o abençoou, Deus o iluminou, Deus concedeu a ele sabedoria, Deus concedeu a ele glória incomparável, Deus concedeu a ele riquezas incomparáveis. Tudo isso que Salomão vive, tudo isso que Salomão viveu em sua vida, ele só viveu por causa de Deus. Ele só viveu porque ele estava na presença de Deus. E eu gostaria agora de sair um pouco da história de Salomão e entrar mais para a nossa realidade. E sair um pouco, como eu disse, da realidade de Salomão. Salomão, sua vida é descrita na Bíblia como uma vida de glórias, uma vida de bênçãos. Mas não se engane. Quando se está em Cristo, você não é só bênçãos. Você não é só glória. Você é outra pessoa. Você é renovado. Você é transformado. Ué, mas você ainda não falou sobre nenhum tipo de transformação que ocorreu com Salomão. Espera, ainda falarei mais sobre isso. Mas quando você tem Deus em sua vida,
Você é outra pessoa. Você pode comparar você de hoje em dia, uma pessoa serva de Deus, uma pessoa que busca a Deus, com você de 5, 10, 15 anos atrás. Você verá grande diferença. Porque Deus, ele não é só bênçãos concedidas. Deus, ele não é só coisas que ele nos dá. Deus, ele é. Deus, ele é tão maravilhoso que só de conhecermos quem ele é, nós nos transformamos por completo. E eu posso te assegurar que antes que você conhecesse a Deus, nada de bom você tinha. Antes que você conhecesse a Deus, nada você era, pequeno você era. Depois que você conhece a Deus, surgem em você características positivas noticiadas pelas outras pessoas, mas que só existem em você porque Deus te transformou, porque Deus chegou na sua vida, porque você conheceu quem é Deus. Detalhe, a partir do momento que você está com Deus, você não deixa de ser nada, você não deixa de ser pequeno. Você passa a ser nada, você passa a ser pequeno, mas com pontos positivos, que a partir do momento que você sai da presença de Deus, desaparecem por completo. É isso que nós somos com Deus. Nós somos pessoas melhores. Nós somos outro ser. Nós somos pessoas renovadas, pessoas transformadas, pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferente, pessoas que se relacionam com as outras pessoas de maneira diferente. Pare de olhar só para o que Deus vai te conceder e comece a olhar para algo que é mais importante, quem Ele é e quem o seu ser possibilita você ser. Quem o ser de Deus possibilita você se tornar. Olhe mais para isso, porque antes que você receba, você tem que se tornar. E isso é o que, na minha opinião, como filho do Senhor, é o principal em nossas vidas. Quem Ele é e o que o ser dele nos possibilita nos transformarmos em. Você pode achar que você tem características positivas, que você vive coisas boas, que a sua vida é maravilhosa sem Deus. Mas se você não mudar essa tua mentalidade, você morrerá pensando assim. E eu digo, se você não mudar, se você não se render a Deus, se você não ir para a presença de Deus, você não será salvo. Não será. E essa é outra coisa que nós vamos viver se estivermos com Deus para sempre em nossas vidas. Você pode até achar que a tua vida é maravilhosa sem Deus e que você não precisa dele. Tudo bem. Ou você pode mudar, ou você pode perdurar até o dia da segunda volta achando isso, e você quebra a sua cara grandemente a partir do momento que você percebe que não, a sua vida não era maravilhosa e ela não era suficiente sem Deus. A nossa vida com Deus é outra coisa. E eu não tô te falando isso porque você pode receber coisas, porque Ele pode te fazer próspero, próspera, porque Ele pode te dar. Não. A nossa vida é completamente diferente. Só pelo fato de termos o ser dele nos acompanhando durante o dia. Eu já disse isso aqui no canal alguns dias atrás. Muito, mas muito mais importante do que Ele pode te dar é quem Ele é. E o ser de Deus é tão importante, é tão maravilhoso, que a partir do momento que você joga a sua vida para as mãos dele, a partir do momento que você entra na presença dele, tudo muda. Sem ele sequer ter te dado nada, sem ele sequer ter te provido nada. Quando eu digo te provido, eu falo sobre coisas que ele te dá, como prosperidade, como sucesso. Não. Quando você conhece a Deus, a tua vida muda da água para o vinho, apenas quando você tem o contato com o ser dele. E esse é quem nós somos com Deus.
Nós somos pessoas renovadas, somos pessoas diferentes, somos pessoas novas, somos pessoas melhores, somos outro ser, outro tipo de pessoa, alma renovada, corpo renovado, exterior renovado, interior renovado. Nós somos transformados e nos maravilhamos assim que passamos a tê-lo em nossas vidas apenas com o seu ser. Antes que ganhemos qualquer coisa material, qualquer coisa que nós estamos interessados da parte dele. Esse é quem nós somos com Deus. A nossa melhor versão. Algo que sem ele jamais poderíamos chegar próximos de nos tornar. Algo que as pessoas que olham de fora sem nos acompanhar não compreendem. Uma mudança tão grande, uma transformação tão grande. Esse é você com Deus. Esse sou eu com Deus. Nós somos assim, diferentes, transformados, renovados. Somos a nossa melhor versão. Somos pessoas diferentes. Somos pessoas maravilhadas, surpreendidas, apaixonadas com a presença de Deus e o seu ser a cada dia mais. E é óbvio, posteriormente, com Deus em nossas vidas, nós vivenciamos coisas semelhantes às que Samuel vivenciou. Que Salomão vivenciou. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós começamos a vivenciar bênçãos, começamos a vivenciar mudança no nosso ser, tudo que tocamos começa a dar certo, as adversidades são fortes, são grandes, são numerosas, mas nós as vencemos na presença do Senhor, com a ajuda dEle, com Ele nos fortificando. Esses somos nós na presença de Deus, a nossa melhor versão. Essa é a nossa vida na presença de Deus, com Deus. A melhor possível, a mais maravilhosa, independente da dificuldade, independente do levante, independente da tentação, independente do inimigo, independente do espírito que esteja nos perseguindo. A nossa vida com Deus é a melhor possível, é a vida verdadeira e é uma vida maravilhosa. Agora vamos entrar na nossa terceira parte. Quem nós somos sem Deus? E agora nós vamos prosseguir na história de Salomão e visitaremos uma outra passagem, dessa vez no livro de Eclesiastes. Bom, a história de Salomão continua. Salomão vivendo bênçãos, vivendo e experienciando de glória, de riquezas. Sua história continua dessa forma. Até que Salomão começa a tomar decisões questionáveis. Ele permite construções de templos para deuses pagãos. Ele começa a se render para a apostasia e para a idolatria. Salomão começa a se deitar com mulheres estrangeiras. Salomão começa a fazer coisas que contradizem, que vão contra a doutrina de Deus. Salomão começou a tomar decisões questionáveis que iam contra a doutrina de Deus. Salomão começou a agir diferente, começou a pensar diferente, de uma maneira que é contra a vontade de Deus. Salomão então começa a pecar, começa a cair. Ele começa a experimentar o que é você viver toda uma vida na presença de Deus e você começar a se distanciar dele. Salomão começa a viver os piores tempos de sua vida. Por mais que ele ainda fosse rico, por mais que ele ainda fosse sábio, por mais que ele ainda tivesse mulheres, por mais que ele ainda tivesse tudo isso, ele não tinha o mais importante, que era Deus. Salomão se vê afundado no fim de sua vida. Claro, não afundado no fundo do poço, pois como eu te disse, ele ainda tinha outras coisas que para outras pessoas que não são filhos do Senhor já são maravilhosas e suficientes. Mas Salomão se via triste, se via decepcionado ao fim de sua vida. E esse pensamento de Salomão reflete 100% na escritura do livro de Eclesiastes. Livro no qual Salomão escreve sobre reflexão, sobre como não compensa você sair da presença de Deus, sobre como não compensa você se render ao pecado, sobre como não vale a pena você ser vaidoso. Salomão escreve o livro de Eclesiastes, acredito eu, já no fim de sua vida. Prosseguido logo após pelo livro de Cânticos. Ele escreve o livro de Eclesiastes
E se você pega para ler esse livro por completo e logo após ver estudos sobre esse livro, você entende o que eu estou querendo te dizer. Se você fizer pesquisas, você vai perceber que o motivo de Salomão escrever o livro de Eclesiastes é para nos alertar. Ele não escreveu, obviamente, para alertar a mim e você. Isso não passava na cabeça dele naquela época. Ele escreveu esse livro para fazer as pessoas refletirem e, consequentemente, mesmo que não fosse o objetivo, as alertarem. Salomão tem um olhar reflexivo, um olhar decepcionado durante o livro de Eclesiastes. E não é decepcionado com Deus. Pois lembre-se, ele era sábio. E se a pessoa é sábia, ela tem consciência que ela só chegou onde chegou, no fundo do poço, se afundou na lama por causa dela mesma. Porque se você olha para a vida de Salomão, você vê que também não teria motivo nenhum para ele culpar a Deus, a não ser a si mesmo. Não teria motivo nenhum para Salomão ficar decepcionado com Deus, a não ser consigo mesmo. Porque ele tinha uma vida maravilhosa, como é a vida de todo filho do Senhor. Uma vida que, mesmo com dificuldades, era proveitosa, era verdadeira, era uma vida com Deus. Salomão vivia dessa vida, mas ele preferiu se deitar com mulheres estrangeiras. Ele preferiu se tornar um idólatra, um apóstata. Ele preferiu se distanciar da presença do Senhor naquele momento. E aí Salomão chega no fim de sua vida e ele percebe que nada disso valeu a pena. E é isso que ele escreve no livro de Eclesiastes. Um livro que, tendo em vista esse contexto, é emocional. Porque ele vê o que ele fez com a própria vida. Ele vê o desastre que ele aprontou consigo mesmo, porque num determinado momento, ele preferiu ir para o pecado. Ele preferiu se render para o inimigo, se render para as práticas do inimigo. Eclesiastes é a visão decepcionada de Salomão consigo mesmo. Eclesiastes é um livro que traz a nós, Salomão escreve e traz a nós um nível de reflexão onde ele nos mostra que não vale a pena você idolatrar, não vale a pena você se tornar um apóstata, não vale a pena você dormir com todas as mulheres que você conhece, por mais que seja bom. Não vale a pena você se distanciar da presença de Deus. Não vale a pena você ir para o pecado, por mais que você ache que ele seja mais divertido, por mais que você ache que ele seja melhor. Porque a vida de pecado não tem dificuldades, é o que aparenta. A vida de pecado é fácil, a vida de pecado é maravilhosa. Bem diferente da vida com Deus, que não é fácil. Bem diferente da vida com Deus, que é cheia de dificuldades e que sim é maravilhosa. E não maravilhosa, mas sim maravilhosa. Salomão, ele faz a todos nós, ele nos faz refletir que não compensa você sair da presença de Deus e se deixar levar pelo pecado. E ele descobriu isso da pior forma. Fazendo isso, ele descobriu isso da pior forma. Ele descobriu que não vale a pena você sair da presença de Deus e se render ao pecado, porque ele saiu da presença de Deus e se rendeu ao pecado. É por isso que ele sabe que não vale a pena. Porque ele, infelizmente, teve que testar. Obviamente, ele não testou de propósito. Eu vou testar aqui para ver se é verdade. Não. Ele experienciou disso. Ele viu na prática como era. Não precisava. Salomão era um filho do Senhor. Com certeza Deus falava constantemente a ele: não se distancie de mim, permaneça na minha presença e você será salvo. Permaneça na minha presença e você conhecerá o meu ser cada dia mais e se maravilhará. Com certeza Deus falava isso a Salomão várias e várias vezes. Ele tinha a orientação perfeita, mas preferiu descobrir o porquê não vale a pena você sair da presença de Deus e se render à vida de pecado. E é por isso que nós não devemos largar da presença de Deus e irmos para o pecado. Não importa quão bom ele seja, não importa quão maravilhoso e fácil ele seja. É por isso. Eclesiastes é um livro, como eu disse, emocional. Eu me emociono lendo esse livro, porque olha esse contexto.
E me emociona ainda mais após saber desse contexto. Saber que Salomão escreve isso aqui porque ele vivenciou o que ele não precisava vivenciar. E agora ele está trazendo as pessoas à reflexão para que elas não passem pela mesma coisa. E agora nós vamos entrar nos versos do livro de Eclesiastes, especificamente capítulo 12, versos de números 8, e deixa eu ver o outro aqui, versos de números 8 e 13, que assim se escrevem. Vaidade de vaidades, disse o pregador, tudo é vaidade. O fim de todo discurso ouvido é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Cada um desses dois versos, que estão um pouco distantes, se você for parar para pensar, verso de número 8, verso de número 13, mas cada um desses versos nos ensina uma coisa maravilhosa e valiosa. Primeiramente, o verso de número 8. Vaidade de vaidades, disse o pregador, tudo é vaidade. Nos ensina que o que Salomão fez foi por vaidade e que ao fim de sua vida, infelizmente, ele reconheceu após ver na prática que tudo foi vaidade, que ele perdeu a presença de Deus, que ele perdeu uma vida com Deus por vaidade própria. Ele reconhece isso e então nos passa. Salomão, mesmo longe da presença de Deus, nos ensina a lição mais valiosa que ele tinha para ensinar. Tudo foi vaidade. Ele saiu da presença de Deus por vaidade, por querer o que ele achava ser bom para ele mesmo. Ele saiu por vaidade, por querer o que ele achava ser bom, o que ele achava ser maravilhoso, o que ele achava que ia fazer bem para sua vida. Isso foi vaidade da parte de Salomão. E ele fala aqui. É vaidade. Foi vaidade. Foi tudo vaidade. Salomão já escreve isso aqui contrariado consigo mesmo, decepcionado, pois ele sabia exatamente o que ele tinha feito e o que ele tinha perdido e o que ele tinha ganhado. O que ele fez? Saiu da presença de Deus e se rendeu ao pecado, mesmo que aos poucos, mas fez isso. O que ele perdeu? Tudo. Pois tudo o que ele tinha era Deus. Deus era tudo o que ele tinha. Deus é tudo que eu tenho. Deus é tudo que você tem. E o que ele ganhou com isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ele nos ensina isso por meio desse verso. Tudo foi vaidade. Ele largou a presença de Deus porque ele foi vaidoso, porque ele queria satisfazer o desejo dele, o desejo da carne. Ele queria o que ele achava que era bom para ele mesmo. Salomão largou da presença de Deus por vaidade. Ele percebeu isso e pôde ensinar a tempo para que as outras pessoas, para que eu, para que você possamos aprender antes que caiamos nesse limbo, nesse abismo, assim como Salomão caiu por causa da vaidade. Agora falando sobre outro verso, o verso de número 13. Salomão decreta, praticamente já finalizando o livro de Eclesiastes, que não importa se você viveu para Deus ou não. Não importa se você buscou a Ele de todo o teu coração ou não. O fim das coisas sempre é o mesmo. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Salomão, após tomar decisões questionáveis, algumas as piores de sua vida, ele deixa claro que o fim de tudo é o mesmo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Era isso que ele deveria ter feito até o fim de sua vida. Era isso. O fim de tudo é isso. O fim da vida de uma pessoa que pecou, do dia que criou consciência sobre o pecado até o dia de sua morte, é esse. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. O fim da minha vida, o fim da sua vida, que somos filhos do Senhor, é esse. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. O fim da vida de uma pessoa que matou, roubou, sequestrou, é esse. Teme a Deus e guarda os teus mandamentos. O fim da vida de uma pessoa que foi uma pessoa maravilhosa, mas que não viveu para Deus, é o mesmo. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O fim de tudo é isso. No final, é isso que prevalece, o pecado de Salomão.
É isso que prevalece. Isso aqui prevaleceu perante o ato de Salomão de largar a presença de Deus. Isso aqui prevaleceu. E Salomão viu isso. Isso foi o que prevaleceu na vida de Salomão. Ele saiu da presença de Deus, pecou, se rendeu ao pecado, experimentou de apostasia, de idolatria, de dormir com mulheres estrangeiras. Ele experimentou de tudo isso. E no fim ele percebeu que por mais que ele fizesse tudo isso achando que ia ser bom para ele, o fim de tudo é o mesmo. Deus, viver para ele, temer a ele, guardar os seus mandamentos. E esse é o fim trágico da vida de Salomão. Triste, decepcionado, pois o que ele fez foi algo que ele não deveria ter feito em hipótese alguma. O fim da história de Salomão é esse. E eu acredito que só de contar esse resto da história de Salomão, você já tenha percebido quem somos nós sem Deus. Salomão conseguiu sair disso aqui com Deus para isso aqui sem Deus. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, um homem rico, um homem com dias para serem prolongados, um homem com glória incomparável, conseguiu sair disso para uma pessoa que morreu com o pensamento de que o que eu fiz? Por que eu larguei da presença de Deus? Salomão conseguiu sair de estar vivendo uma vida verdadeira, uma vida maravilhosa, uma vida correta na presença de Deus. Ele conseguiu sair disso para alguém que terminou a vida como muitas pessoas pelo mundo, não tendo vivido para Deus, tendo ou começado para Deus e morrido sem Deus, ou então nem sequer ter tido Deus em sua vida antes. Porque é assim, as pessoas no mundo que morrem sem Deus são assim, ou elas começaram com Deus e terminaram sem Deus, ou então nunca tiveram Deus em suas vidas, apesar de que Ele as acompanhasse todos os dias de suas vidas. Salomão é um caso que poderia ter dado muito certo, mas que infelizmente fracassou. Imagine uma barra de 100%. Podemos dizer que Salomão chegou aos 75% com Deus, e os outros 25 foram 100. E os 25 eram os cruciais, porque eram o que faltava para completar essa barra. Salomão, a história de Salomão nos mostra que de nada adianta você começar com Deus e terminar sem Ele. A história de Salomão nos ensina que nós temos que começar com Deus e terminar com Deus. Nós temos que viver toda a nossa vida para Deus. É claro, algumas pessoas não têm o controle de uma primeira parte de suas vidas, onde pecam sem saber, ou então onde são criados em um ambiente que não se fala de Deus. As pessoas muitas das vezes não têm controle sobre isso. Mas a partir do momento que elas conhecem a Jesus Cristo, elas têm o controle de viver o resto de suas vidas na presença dele, se quiserem, na presença dele, se buscarem, na presença dele, se o servirem verdadeiramente. As pessoas podem sim começar com Deus e finalizar com Deus. É isso que você tem que buscar, é isso que eu tenho que buscar. Nós temos que buscar começar com Deus lá no momento que conhecemos Ele e finalizar com Ele. Porque é assim que nós seremos salvos e é assim que poderemos dizer que fomos minimamente merecedores de entrar no reino dos céus. Bom, gostaria de falar um pouco agora sobre quem nós somos de forma concreta sem Deus. Sem Deus, nós voltamos a ser quem éramos antes de conhecermos Ele. Nós voltamos a ser aquela pessoa que não encontrava a verdadeira felicidade, aquela pessoa que sentia um vazio dentro de si mesma. Nós voltamos a ser aquela pessoa que se deixa levar por amizades enganosas, que vai para festas, que bebe, que consome pornografia, que consome de vícios para tentar ser feliz. Nós somos esse tipo de pessoa sem Deus. Uma pessoa que não aproveita a família, uma pessoa que não sabe o real sentido da vida. Uma pessoa que não tem junto a si o real sentido da vida. Pois quando se está com Deus, se está com o sentido da existência, se está com o sentido de viver. E quando você está sem Ele,
tudo perde a razão. E não importa o que você faça, você jamais volta a ser feliz como um dia você foi na presença de Deus. Esse é você, esse sou eu sem Deus. Triste, né? Mas talvez para nós seja mais doloroso e para Deus seja mais triste e também doloroso. Para nós vai ser doloroso se terminarmos as nossas vidas sem Deus, porque iremos condenados ao lago de fogo. E para Deus será triste e doloroso, pois seremos o caso de filhos que começaram nele e infelizmente não terminaram nele. Mas em nome do Senhor Jesus eu sei que nem eu e nem você teremos essa história triste de Salomão. E sim teremos uma história feliz, onde encerraremos as nossas vidas na presença de Deus. Pois eu sei que agora que você, agora que eu, temos mais noção sobre quem somos com e sem Deus, eu sei que nós buscaremos ainda mais a Ele. Eu vou buscar ainda mais a Ele. Você vai buscar ainda mais a Ele. Bom, essa é a nossa mensagem de hoje. Maravilhosa, a parte do Senhor, né? Vamos entrar agora na nossa simples e breve conclusão. Nessa noite eu falei um pouco sobre a história de Salomão. E ao mesmo tempo que eu falava sobre quem somos com Deus e sem Deus, eu iria traçando um paralelo entre essas duas coisas. A nossa mensagem e a história de Salomão, que estão correlacionadas. Eu contei aqui e também passei a saber sobre detalhes da vida de Salomão que eu nem sabia. Salomão começou a sua vida, ascendeu ao trono na presença de Deus, recebeu sabedoria na presença de Deus, recebeu glória na presença de Deus, recebeu dias para serem prolongados na presença de Deus, recebeu riquezas na presença de Deus. Salomão proveu a Israel um reinado de paz e prosperidade na presença de Deus. Salomão se tornou o homem mais sábio da Bíblia na presença de Deus. E Salomão, ao começar a tomar decisões questionáveis, ao se afastar de Deus, chegou ao fim de sua vida como alguém decepcionado consigo mesmo, com alguém que sentia de forma bruta mesmo em seu coração, o erro que tinha cometido. Assim somos nós. Nós podemos viver 75% de nossas vidas na presença de Deus. Se vivermos o final dela fora, não vai ter adiantado, nós vamos terminar como Salomão. Então, na conclusão, eu gostaria de te passar a mensagem central. Nós não somos nada sem Deus. E a melhor coisa e a maior coisa que possamos conseguir em nossas vidas também só vem por causa dele. Nós não somos nada com Deus, somos pequenos sem Deus, somos falhos sem Deus. Com Deus somos nada, somos pequenos, Ele nos ajuda a pararmos de ser falhos e Ele nos concede salvação. Além disso, sem Deus somos tristes, vivemos da falsa felicidade, temos vazio dentro de nós e com Ele nós somos renovados. Nós vivenciamos a verdadeira felicidade, nós não sentimos mais um vazio dentro de nós, pois Ele preenche esse vazio. Amém? Graças a Deus. Eu agradeço grandemente a sua presença até esse momento. Agradeço muito mesmo. Sabe, essa mensagem de hoje, ela me ensinou muito. E eu espero que Deus tenha te ensinado muito. Eu espero que Deus tenha falado com você, com a sua família, grandemente, através dessa mensagem de hoje. Amém? E se você foi ajudado, se você foi ajudada, jamais dê créditos a mim, jamais dê créditos à Bíblia, jamais dê créditos a Salomão. Dê créditos a Deus, pois foi Ele que te ensinou, foi Ele que tocou no seu coração, foi Ele que te emocionou hoje. Não eu, não a Bíblia, não Salomão. Até porque, perto dele, nada disso que eu citei é nada, pois Ele é o maior e Ele tem controle sobre tudo e é o mais poderoso. Amém? Graças a Deus. Novamente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Vamos agora ao nosso sagrado momento de oração. Senhor amado Deus, soberano e querido Pai, nesse sagrado e abençoado momento de oração, Senhor, eu oro e te agradeço grandemente por esse dia de hoje. Senhor, te agradeço por eu ter levantado da cama. Senhor, te agradeço pelas refeições que eu tive. Senhor, eu te agradeço pelo Senhor ter me guardado e ter guardado a minha família. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso de hoje. Foi um dia melhor do que ontem, foi um dia de evolução e eu sei disso, Pai. E também sei que o Senhor iluminou os teus filhos e abençoou grandemente o dia deles para que fosse um dia de evolução. E eu te agradeço grandemente por isso, Pai. Te agradeço por esse momento, Pai, de reunião com os teus filhinhos para juntos adorarmos o teu nome. Te agradeço por mais uma mensagem que o Senhor me permitiu fazer
até porque sem o Senhor isso aqui jamais seria possível. Pai, eu te agradeço por tudo e expresso agora minha imensa gratidão a Ti, Pai, por tudo, até mesmo pelas piores coisas. Pai, desde já eu te peço desculpas por qualquer erro que tenhamos cometido, eu e teus filhinhos. Na tua presença agora, Pai, eu te peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito que te contrariou. E creio que os teus filhinhos da mesma forma o fazem nesse momento. Papai querido, que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais com essa mensagem, quem somos com o Senhor e sem o Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar cada dia mais com a história de Salomão. Senhor, nos ensina hoje, nos ensina amanhã, nos ensina, Senhor, tudo que o Senhor deseja nos ensinar, pelo tempo que o Senhor deseja nos ensinar. Nos ensina, Pai, acerca dessa palavra, acerca dessa mensagem. Fala cada dia mais aos nossos corações, Pai, assim como o Senhor falou nessa noite de hoje. É assim que eu oro, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu te desejo um dia de amanhã extremamente abençoado, uma semana muito abençoada. Que Deus esteja com você, que Ele te guarde e te abençoe muito. E nunca se esqueçam, lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã fortemente e grandemente abençoados por Deus.